Bom dia, irmãos! Sejam todos muito bem-vindos e feliz ano novo, né? Afinal, 2020 terminou, eu sei que muitas pessoas estavam ansiosas por isso e finalmente a vacina contra o coronavírus foi criada. Que bom que isso aconteceu, porque isso nos traz muito mais esperança para 2021. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Quero muito agradecer a Deus realmente por nos dar esse novo ano e por renovar nossas esperanças. Quero ler uma escritura com vocês aqui que fica lá em Apocalipse 21, do 5 ao 7, que fala o seguinte: Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Irmãos, é muito bom ouvir essa escritura, porque o nosso Deus é um Deus de esperança, é um Deus de recomeço, um Deus de renovação. É Ele mesmo quem fala que a cada manhã as suas misericórdias se renovam. E com isso em mente, eu quero encorajar cada um de vocês a usufruírem cada dia desse novo ano, usufruírem essa misericórdia e esse amor que vem de um Deus perfeito. E quero ainda encorajá-los, irmãos, a lutarem a cada dia desse novo ano, pela sua fé, pela fé do seu irmão, pela edificação da igreja, que é a nossa casa, pela construção de relacionamentos fortes e saudáveis, pelas nossas tribulações, para que possamos seguir adiante, perseverando em Cristo. E quero ainda mais fazer um último apelo e pedido, encorajamento, entenda como achar melhor, mas que você apresente seus planos e seus sonhos para Deus. Tudo que você sonha e deseja e planejou para esse 2021, apresente a Deus, né? Coloque diante dele o que você sonha, irmãos. Deus é muito bondoso. E peça que o Espírito te encoraje, te ajude e realmente esteja atento a ouvir a voz do Espírito e principalmente peça a Deus que te ajude a obedecer à direção do Espírito, né? E para isso eu quero começar o nosso culto, irmãos, com uma oração. Querido Deus, Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor fez por nós em 2020. Obrigado por todo o aprendizado que tivemos. Obrigado porque o Senhor, Pai, nos mostrou o quanto o Senhor é realmente soberano e quanto somos vulneráveis, Pai. Obrigado porque reaprendemos tantas coisas, como a conviver continuamente com alguém ali em tempo integral, com nossas famílias, nossos filhos, nossos amigos, ou aprendemos, Pai, a lidar com a solidão, com o medo, com a ansiedade, Pai. Muito obrigada porque o Senhor esteve conosco em tudo isso, Deus. Quero muito agradecer por esse ano que passou, de 2020, e pedir que nos ajude a entrar em 2021 com muita esperança, Pai, de que seremos melhores, Pai. Mas, por favor, Deus, ajuda-nos a sermos mais parecidos com Cristo, porque só assim poderemos ser melhores, Pai. Muito obrigada por estar conosco, Pai. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado por se mostrar soberano em tudo, Pai. E por nos dar, Pai, esperanças de continuar. Fique conosco, abençoe esse culto, abençoe nossas famílias, Pai. E em nome do teu Filho Jesus que eu te oro, muito agradecida. Amém. Irmãos, muito obrigada mesmo. Que nós tenhamos um excelente culto e vamos louvar o nosso Deus. Ótimo dia! Cantarei louvores ao Deus eterno, enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira, que Ele se alegre com as minhas canções, pois a minha alegria vem do Deus eterno. Cantarei louvores ao Deus eterno, enquanto eu viver.
Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Se veste com a glória, se cobre de luz. Ó minha alma, louve, louve ao Deus eterno. Cantarei louvores ao Deus eterno, enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira, que Ele se alegre com as minhas canções, pois a minha alegria vem do Deus eterno. Bom dia, gente, tudo bem? Então, meu nome é Gabriel e desde já desejo um feliz 2021 para todos vocês. E hoje eu fiquei encarregado de falar um pouquinho da ceia. E aí eu queria que vocês abrissem comigo lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao versículo 21, que diz assim: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Essa escritura é muito interessante, né? Porque remete muito ao ano de 2020, pois o ano de 2020 foi muito difícil para muita gente, né? Muita gente deve ter perdido parentes, aconteceram coisas muito ruins em 2020. Porém, aqui ele fala que considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, nós temos algo muito grande preparado por Deus. Todo mundo já queria que esse ano acabasse, né? Que passasse logo. Mas colocando uma certa expectativa em 2021. E aí eu vejo algo muito interessante, que é a palavra esperança, né? Dada aqui nessa escritura. E que a natureza, ela geme, ela aguarda ansiosamente, ela tem esperança de que os filhos de Deus sejam revelados. E eu fiquei pensando, da onde vem a nossa esperança? De onde vêm as nossas expectativas? Eu concluo que nós devemos fazer que nem foi dado a nós, né? Nesse versículo, que é saber onde nós estamos e quem é o nosso Criador. Nós devemos olhar para a glória daquele que nos salvou e dar honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para tudo nós daremos glória, e fazendo isso, tudo nos será acrescentado. Nós temos que depositar a esperança que nós temos somente em Jesus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que os amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É lindo isso. Deus coopera para o nosso bem. Então, nós devemos ter expectativa somente nele. Expectativa naquela última ceia, na ceia de núpcias, em que nós vamos poder cear com o nosso Salvador. Vamos orar? Querido Deus, muito te agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos como igreja, comendo do teu corpo e bebendo do seu sangue, Pai, neste momento de ceia. Que possamos, Pai, depositar nossas esperanças somente em Ti, somente na Tua glória, na Tua honra, Pai. Dando honra e dando toda a glória a esse ano de 2020 e colocando em Suas mãos, Pai, todo esse ano de 2021. Que possamos ter esperança, que possamos ter fé, que não vacilemos naquilo que o Senhor tem para conosco. Que o Senhor venha abençoar o nosso pregador e que tudo coopere unicamente para o teu bem, Pai. Te oro muito grato, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.
exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Para sempre Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Bom dia, irmãos. Como é bom estar aqui. Ano novo, vida nova. Isso é o que muitas pessoas dizem no início de cada ano. As pessoas em geral prometem fazer ou ser diferentes do que foram ou fizeram. Prometem ir à academia, estudar, trabalhar, comer, ser melhor, ser mais amoroso, ser mais paciente. Fazer isso, fazer aquilo, ser isso e ser aquilo em cada ano. Tudo isso é valioso e importante, porque veio de uma autoanálise, de um conselho, de uma crítica ou de uma vontade própria, onde foram identificadas falhas ou pontos que precisam melhorar. É interessante como os nossos planos ficam martelando na nossa mente. Nosso pensamento fica fermentando. Buscamos meios de concretizar o que queremos. Fomentamos a nossa vontade, que na maioria das vezes não é a vontade que Deus tem para nós. Para os cristãos, a vida será ou continuará sendo seguir a Jesus e fazer a vontade do Eterno ano após ano. Isso é desafiante, emocionante, é algo maravilhoso, que por vezes as palavras não conseguem descrever. Veremos uma série de acontecimentos que nos mostram tudo isso. Em dezembro de 2020, eu recebi o convite de trazer uma mensagem para o dia de hoje. Eu fiquei muito feliz e animado, de certa forma, preocupado, pois não tinha em mente o que falar. Por alguns dias orei e pedi a Deus que me ajudasse com o tema. E fui respondido de uma maneira inesperada. Alguns dias antes da passagem de ano, eu estava dormindo, e de madrugada, por volta de 2 e pouco da manhã, Lisa, minha cadelinha, me acorda para que eu a levasse na rua, para ela fazer as suas necessidades. Ela costuma fazer isso quando está passando mal. Eu olhei para o lado e vi minha esposa, Susana, dormindo como uma princesa, e disse para mim mesmo, sobrou para você. Levantei e fui na rua com a Lisa. Ela fez o que devia e voltamos.
Deitei e rolei de um lado para o outro, tentando dormir novamente. Orei, conversei com Deus a respeito de várias coisas até que consegui pegar no sono. Depois de um tempo, Lisa me acorda novamente. Eu olho para o lado e lá está Suzana dormindo. Mais uma vez sobrou para mim. Dessa vez levei a Lisa e a Mel, sua companheira fiel. Voltamos e eu fiquei no mesmo processo de tentar dormir. Foi diferente. Me veio à mente um pensamento sobre fazer a minha vontade. Se eu tivesse feito a minha vontade, não teria dado bola para Lisa. Teria ficado dormindo. Com isso, com certeza ela teria ido acordar a Suzana. E eu não teria perdido algumas horas de sono. Mas também não teria compreendido o que vou compartilhar com vocês. O tema da mensagem é: quem busca e faz a vontade de Deus, constrói bem sua vida na terra e obtém a vida eterna com Cristo. Procurei na Bíblia e achei alguns princípios e conceitos sobre qual é a vontade de Deus para nós. Algumas vontades estão reveladas, escritas, para que possamos segui-las e obedecê-las. É impressionante saber que nosso Criador se revelou através da sua palavra, a Bíblia, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Nela, encontramos um firme fundamento, a base para a nossa vida. Encontramos os alicerces de nossa fé. A vontade de Deus não está escondida, nem tampouco perdida. Pois bem, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Será que Deus tem uma vontade para cada ser humano? Essa é uma pergunta de extrema importância. E acredite, isso tem a ver com todo o nosso ser. Abrange todas as áreas de nossa vida. Nossas escolhas e decisões precisam ter um forte desejo de fazer a vontade de Deus. Leia comigo Deuteronômio 5, versículo 32 e 33. Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem, e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Moisés foi um homem usado por Deus para tirar seu povo, os israelitas, do Egito. Lá eles estavam escravizados e oprimidos. Foram libertos e ficaram no deserto por 40 anos, para que o povo revisasse e aprendesse a lei de Deus, e assim entrasse em Canaã, a terra prometida. Deuteronômio significa segunda lei. É o livro que encerra o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés sabia que a obediência à vontade de Deus seria a chave para o sucesso do povo na terra prometida. Como lemos no verso 33, a Bíblia nos fala sobre 3 consequências para quem busca o caminho de Deus, para quem busca fazer a vontade de Deus na vida. E aqui eu queria refletir sobre isso com vocês. Moisés diz: quem segue o caminho de Deus tem vida. Com esse pensamento, eu começo com o versículo do Salmo 143, onde o salmista faz uma oração a Deus, e no versículo 10 ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Ele não disse: ensina-me a saber, ou ensina-me a conhecer, ou ensina-me a encontrar. Ele disse: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Isso mostra que não era uma questão de falta de informação, mas sim de obediência. Ele pede que Deus o capacite. Na minha vida, por muitas vezes eu planejei o que faria durante o ano, durante o mês, durante o dia, e não buscava a orientação do nosso Criador, que ser independente, autossuficiente, e ir com as minhas forças e capacidades. Mas por não estar debaixo da vontade do Pai,
Eu não lia a Bíblia, não orava, não tinha comunhão com os irmãos, não buscava conselhos, não falava de Cristo para as pessoas. Tinha atitudes más e me frustrava completamente. Com tudo isso, me encontrava longe de Deus, sozinho e sem saber o que fazer. Planejar e se programar é muito importante, mas isso tem que ser feito mediante a vontade de Deus para nós. Salomão fala em Provérbios sobre planos que os homens fazem. Um que me prende a atenção está em Provérbios 19, no versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Veremos isso claramente na vida de Jonas. Certo dia, Deus falou com Jonas sobre ele ir a Nínive, pregar a palavra e dizer que as maldades do povo o incomodavam. Jonas não quis fazer a vontade de Deus e, fazendo a sua própria vontade, comprou uma passagem de barco para outra cidade. Durante a viagem, sobreveio uma terrível tempestade. As pessoas que estavam ali ficaram desesperadas. Tentaram de tudo, mas nada funcionou. Não sabiam mais o que fazer e encontraram Jonas, dormindo profundamente. Ele foi acordado e, no fim das contas, jogado ao mar. Nisso veio um grande peixe que o engoliu. Jonas estava na barriga de um grande peixe. Por 3 dias e 3 noites ele esteve ali. Dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Deus, que o encaminhou para fazer o que ele havia ordenado desde o início. Podemos ver que o Senhor desfaz os planos dos homens. Ele frustra os propósitos que não estão de acordo com o seu. Eu encontrei outras escrituras que dizem a respeito sobre fazer planos. O interessante é que a maioria dos textos que encontrei conta sobre planos que foram frustrados, planos que vão contra a vontade de Deus e não dão certo. Outro exemplo que eu trago foi o que aconteceu com Jó. Ele era um homem íntegro, justo, que temia Deus e evitava o mal. Um desastre aconteceu em sua vida e ele não sabia o porquê de tudo aquilo ter acontecido de uma hora para outra. A primeira coisa que ele fez foi adorar e louvar a Deus. Em nada culpou o seu Criador. Em Jó 17, no versículo 11, diz assim: Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Sabemos sobre o sofrimento, a aflição, angústia, tristeza que Jó passou durante um período de sua vida. Mas depois de tudo isso, lá em Jó 42, no versículo 2, vemos o seguinte: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó estava respondendo para Deus, com um entendimento diferente. Ele consegue enxergar e compreender que tudo que ele passou foi pela vontade de Deus e que tudo aquilo teve um propósito. Lá em Gênesis, analisando a vida de Abraão, Deus pede algo muito singular para ele. Deus diz: Pegue seu único filho, Isaque, leve para a região de Moriá e sacrifique-o. Deus falou isso com ele no primeiro dia. No segundo dia, Abraão preparou tudo o que precisava e partiu. No terceiro dia, ele chegou aonde seria sacrificado. Muitos questionamentos devem ter passado pelos pensamentos de Abraão. Fazer ou não fazer o que Deus pediu? Com certeza, sacrificar Isaque não estava nos planos. Algo que ele tanto sonhou, o milagre em sua vida seria tirado, porque ele estava disposto a fazer e obedecer à vontade de Deus. Eu acredito que muitos querem fazer a vontade do nosso Deus, mas por ela ser desafiante e difícil, acabam não fazendo. A vontade de Deus, muitas vezes, é algo que naturalmente não queremos fazer. Como se Deus quisesse tornar nossa vida dolorosa, triste, dura. Digo isso por experiência própria. Durante minha adolescência, eu tentei fazer o que queria, da maneira que queria, e hoje vejo que perdi tempo.
Hoje eu entendo quando as pessoas me diziam: "Ah, se eu pudesse voltar aos meus 18 anos, com a mentalidade que tenho." A essência da vida cristã é obedecer e fazer a vontade de Deus. Em Romanos 12, a Bíblia nos relaciona com Deus de uma maneira surpreendente, pois temos que nos oferecer em sacrifício vivo, nos entregarmos por inteiro, completamente, corpo, alma e espírito. Isso significa não nos moldarmos aos padrões do mundo. Para o mundo, todos os caminhos levam a Deus, mas a palavra de Deus diz que só existe um caminho, que ele é estreito e estreita a porta que leva à salvação. O mundo nos diz para sermos independentes, que não precisamos de ninguém para nos ajudar. Eu só consegui vencer os meus pecados, fraquezas, vícios e dificuldades, com a ajuda e a experiência dos irmãos, reconhecendo que as minhas forças não são suficientes e que Cristo teria que me ajudar e continua me ajudando. As Escrituras nos mandam renovarmos as nossas mentes para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vivemos em um mundo que nos diz: satisfaça o desejo do seu coração e com isso será feliz. Seria bom que isso fosse verdade, mas não é. Nosso coração é enganoso e Deus nos aponta um outro caminho. Alegre-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmo 37, versículo 4. A segunda consequência que temos é: quem segue o caminho de Deus constrói bem a vida. No versículo diz: para que tudo lhes vá bem. Aquele que busca fazer a vontade de Deus não somente tem vida, mas conhece os princípios que são os alicerces para se construir a vida. Jesus é o nosso melhor exemplo. Ele desceu do céu, não para fazer o que queria, mas a vontade daquele que o enviou. Jesus expressa em uma oração que ele não gostaria de passar pelo sofrimento da cruz, de levar sobre si nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados, mas que, contudo, fosse feita a vontade do Pai. Na oração do Pai Nosso, ele ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus viveu sua vida fazendo a vontade do Pai. Isso fica claro, nítido. Deus quer que façamos a sua vontade. Foi porque Jesus obedeceu que ele se tornou o caminho, a verdade e a vida. É por causa que ele deu a sua vida por nós que temos vida. Em João 10:10 está escrito: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Por fim, a terceira consequência: quem segue o caminho de Deus prolonga sua vida na terra. Na Escritura diz: para que prolongue seus dias na terra que tomarão posse. A terra prometida para o povo de Israel é apenas uma sombra da vida eterna com Deus, que Ele preparou para nós através de Jesus Cristo. A vontade de Deus é que sejamos salvos, que tenhamos vida eterna ao seu lado, libertos do pecado e da morte. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que conheçam a verdade através de Jesus. Para que tenhamos um maior entendimento, trago mais conceitos sobre a busca e sobre a vontade de Deus. Ter êxito. Eu gostaria de ter êxito no casamento, no trabalho, na construção da minha família e em várias outras áreas. Como é bom saber que o relacionamento familiar vai bem, não é mesmo? Que não espera ter isso com a sogra, com a mãe, com os filhos. No ano que se passou, pude ver o relacionamento da minha mãe com a minha esposa sair do zero. Do nada, só tinha oi e tchau. Ir para um ponto onde minha esposa recebeu um forte abraço e um beijo no rosto pela passagem do ano. Isso me fez muito feliz. Como é bom saber que teremos êxito nos relacionamentos. Como é bom saber que nosso Pai nos ama e somos aceitos. Somos filhos de Deus, irmãos e irmãs de Cristo. Em certa ocasião, Jesus disse: quem faz a vontade de Deus
Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3:35. Não seremos mais um na multidão que andava atrás de Jesus somente para ver seus milagres, mas seremos como os 12 que foram escolhidos, seremos seus discípulos assentados ao seu redor, cuidados por ele. Como povo exclusivo de Deus, devemos praticar o bem para que os que estão no mundo observem as boas obras que praticamos e glorifiquem a Deus. Também devemos suportar o sofrimento por termos feito o bem, porque isso é louvável diante de Deus e se torna um desafio pessoal. Paulo diz que viver a fim de agradar a Deus é um processo e que devemos crescer a cada dia nessa busca. Cada um deve controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Controlar a raiva, a tristeza, a impaciência, as nossas vontades, desejos e atitudes. Conseguiremos ter controle com o auxílio do Espírito Santo, ter a vida cheia do Espírito. É assim que alcançaremos o domínio que precisamos. Buscaremos por santidade, separados do pecado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:14-16. Assim como falamos diariamente sobre coisas da vida com as pessoas que nos rodeiam, também devemos compartilhar as boas novas do Evangelho de Cristo. Devemos proclamar a palavra de Deus e cuidar uns dos outros. Paulo, em Atos 20, encoraja os discípulos. Logo depois, partiu o pão e comeu com os que estavam com ele. Um rapaz que morrera em um acidente. Ele caiu e faleceu. Paulo foi e o abraçou e disse: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Com essa atitude, consolou os que estavam ali. Ele ensinava a palavra de Deus publicamente e de casa em casa. Paulo detalha uma série de atitudes de como proclamar a vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5, do versículo 16 ao 18, Paulo traz 3 imperativos, que são: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Ao longo de todo o texto, vemos muitos imperativos. Recebemos essa ordem, porque temos resquícios do pecado em nossos corações. Podemos ver isso na passagem que fala sobre os 10 leprosos que foram curados. E somente um voltou para agradecer. Nossa tendência humana é de esquecer e ser ingrato. Nossa vontade carnal quer sempre dominar a vontade espiritual. Vou me ater à ordem de dar graças. O que significa dar graças em todas as circunstâncias? Aqui eu paro para pensar em tudo que aconteceu no ano passado, em 2020. Há poucos meses atrás, dias atrás. Será que devo agradecer por coisas ruins que acontecem? Será que devo agradecer somente pelas coisas boas? Como algo ruim pode ser bom para mim? A visão que eu tinha era que eu deveria agradecer quando estava chovendo, quando estava fazendo sol, quando ficava doente, quando recebia um aumento salarial, quando coisas boas e ruins aconteciam para mim. Mas depois de buscar mais conhecimento, percebi que devo ser grato em todas as circunstâncias, não porque elas são boas ou porque são ruins, ou porque estou feliz ou triste, animado ou desanimado, forte ou fraco. Mas sou grato porque Deus está comigo em todos esses momentos. Como diz o Salmo 23, mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Deus estará ao meu lado para me ajudar. É porque eu consigo ver Deus agindo em meu favor, para o meu bem em todas essas situações, é que devo ser grato. Ele age para o bem de todos aqueles que o amam.
Eu pude ver isso em minha vida, quando eu fiz o concurso dos bombeiros em 2011. Em 2010, eu consegui uma bolsa para fazer mestrado fora do país. Tive muitas experiências que me mostraram Deus cuidando de mim enquanto estive lá. Também vi que a sua vontade estava se tornando real naquilo que eu precisava. Durante um período, fazendo mestrado, eu orava e dizia para Deus que precisava de um emprego. Eu queria retribuir toda a ajuda que eu estava recebendo da minha família e para que eu pudesse ajudar outras pessoas também. Em maio de 2011, depois de terminar o primeiro ano, eu voltei para casa nas férias de verão. Quando cheguei, minha mãe me disse que estava aberto as inscrições para o concurso dos bombeiros. Para minha área de trabalho, eu ouvia falar sobre esse concurso desde 2000. Queriam abrir vagas, mas nunca abria. Essa era a minha oportunidade, pois eu estava no limite da idade. Me matriculei no cursinho, pois não sabia nada das leis e regulamentos. Também para revisar as matérias que iriam cair na prova. Pelas manhãs ia para a aula. De tarde, continuava os estudos em casa, junto com algumas tarefas do lar. E assim se foi, de maio até junho. No dia da prova escrita, eu fui mal. Conferindo o gabarito com o meu caderno de respostas, percebi que não havia alcançado a nota mínima para passar. Fiquei sem jeito quando minha mãe perguntou como eu havia ido. Eu disse que iria recorrer de algumas respostas para tentar melhorar a minha nota. Orei e pedi ao Senhor que, se fosse a vontade dele, que eu passasse nesse concurso, que ele colocasse uma certeza e uma segurança em meu coração. Quando saiu o resultado da prova escrita, vi que eu tinha tirado uma nota maior do que eu esperava. Entendi que essa era a vontade do Pai para mim, que eu continuasse, pois esse seria o meu emprego. Falei com o meu orientador e expliquei toda a situação. Ele foi o único que entendeu e foi o único que me apoiou. Entre tantos professores e colegas, ninguém mais me deu o seu apoio. Outros diziam que eu estava maluco, trocando o bom currículo por algo que não tinha se concretizado, algo que não estava certo e podia dar errado. Mas eu tinha certeza e a segurança que pedia a Deus. Enquanto eu esperava as outras fases do concurso, voltei aos Estados Unidos para buscar as minhas coisas e resolver alguns trâmites da universidade. Larguei tudo. A próxima etapa seria o teste físico. Eram apenas 3 vagas e eu estava em 8º. Eu era o último do concurso. Um amigo que estava concorrendo a uma vaga pediu para que treinássemos juntos, porque ele estava com muita dificuldade. Eu parei e pensei, para que eu vou ajudá-lo, se ele está melhor classificado do que eu? Ele era o segundo. Mas não fiz a minha vontade. Logo marcamos uma rotina de treino, e antes da prova física, eu estava muito bem preparado. No dia do teste físico, eu pensei comigo, Deus vai eliminar uns 5, e com isso eu entro nas vagas. Mas Deus não quis fazer a minha vontade. Somente um não foi aprovado. Veio a prova específica e eu pensei, agora Deus elimina os 2, pelo menos. Eu tirei a maior nota, mas nada adiantou porque ela não era classificatória. E também ninguém foi desclassificado. A partir da próxima etapa, não saía mais o resultado coletivo, de quem passasse ou reprovasse. Era individual, e com isso eu não sabia mais quem continuava e quem era eliminado. Vieram os exames médicos e me desclassificaram. Fui eliminado do concurso, porque acharam que eu tinha uma doença que afetava meus glóbulos brancos, e por eu ser daltônico. Quando eu vi desclassificado no resultado, eu disse, não pode ser. Fui fazer novos exames e enviar para a banca examinadora novos laudos médicos, e com isso, meu pedido foi deferido. Que alívio! Próxima etapa, exame psicotécnico.
Fiz com a esperança de ir bem e que Deus operasse em meu favor. Logo após veio a última etapa, investigação da vida pregressa. Fiquei tranquilo, nunca cometi nenhum crime, então não teria problemas com isso. Quando saiu o resultado, estava desclassificado. Não é possível. Fui ver o que era e eles alegaram que eu não tinha votado nas eleições de 2010. É verdade, não votei. Mas justifiquei o meu voto e tinha um comprovante. Lá fui eu fazer o pedido, para que o resultado fosse mudado e para que eu continuasse na disputa por uma vaga. Graças a Deus foi deferido. Agora só me resta esperar. Durante todas as fases, eu orava e conversava com Deus, para que Ele aumentasse a minha fé, para que eu não duvidasse. Em cada etapa, Deus me mostrava um milagre. Até hoje eu tenho anotado as passagens que eu lia, que me animavam nos momentos em que viam pensamentos sobre não dar certo, sobre não ser aprovado, assim como os recursos que eu fiz na banca examinadora. Era o fim de tarde, numa sexta-feira, quando saiu o resultado final. Entrei na internet para ver e comecei a chorar. Eu estava em segundo lugar. E o amigo que eu ajudei em primeiro. O milagre tinha sido feito. Como eu disse no início, às vezes não temos palavras para descrever como é bom servir a Deus. Em Filipenses 2, do versículo 13 ao 15, diz assim: porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas, sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Paulo e Silas iam de cidade em cidade, edificando e fortalecendo as igrejas. Até que certo dia Paulo se indignou com um espírito que predizia o futuro. Ele agia na vida de uma mulher. Paulo ordenou que saísse dela. Com isso, os senhores dessa escrava se enfureceram, pois perderam seu meio de ganhar dinheiro. Eles disseram para as autoridades que Paulo e seu companheiro estavam perturbando a cidade. Nesse momento, uma multidão se juntou contra eles. Paulo e Silas estavam fazendo a vontade de Deus, e isso foi contra aqueles que não se interessavam por Deus. Eles foram chicoteados e presos, lançados no cárcere interior. Lá no fundo da prisão, com os pés acorrentados no tronco, como se fossem criminosos perigosos. A Bíblia relata que na prisão por volta da meia-noite, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Orando e louvando a Deus. Que exemplo sobre dar graças em todas as circunstâncias. Muitas vezes não consigo orar e louvar a Deus passando pelos meus pequenos sofrimentos. Descobri que, quando estou fazendo a vontade de Deus, não sobra tempo para questionar os planos divinos. Essa é uma frase que George MacDonald escreveu. Ele é um escritor escocês do século XIX. 2020 foi um ano em que a minha vida sofreu mudanças, da mesma forma que vocês passaram por mudanças. Mas analisando as escrituras, o mundo parece continuar o mesmo. Uma geração corrompida, perversa, onde os padrões deste mundo não condizem com os padrões de Cristo. Eu não sei como será 2021,
sem que enfrentaremos dificuldades e seremos testados. Se me dispus a atender a necessidade da Lígia, minha cadelinha, por que me negaria a fazer a vontade do Pai? Eu espero que, como Jó, possamos conversar com Deus e dizer: Senhor, eu ouvia falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Tudo encontra o seu devido lugar. Tudo se encaixa quando somos controlados pelo Espírito Santo. Obedecemos e fazemos a vontade do Pai. Lembrando sempre da alegria da salvação, que nos anima na caminhada. Que andando pelo caminho, que é estreito, possamos sempre obedecer a Deus, orar e cantar hinos. Dar graças em todas as circunstâncias. Possamos nos santificar, nos alegrar, fazer o bem, ajudar os irmãos, proclamar a palavra de Deus e ser parte da família celestial. Perseverar nessa jornada, pois breve o Senhor voltará. Que Deus nos ensine a fazer a sua vontade, a experimentar e comprovar que ela é boa, agradável e perfeita, para que tudo nos vá bem e tenhamos vida e vida eterna. Senhor, te agradeço por tudo que tens feito nas nossas vidas. Te agradeço, Senhor, pela tua palavra, onde possamos, Senhor, consultá-la diariamente. Que possamos praticar e obedecer a tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Bom dia, irmãos. O meu nome é Verônica, se tiver alguém aqui que ainda não me conhece. Eu estou aqui por 2 motivos. O primeiro é eu queria agradecer a Eva pelo momento inicial do nosso culto. Queria agradecer ao Gabriel pelo momento da ceia. Queria agradecer aos irmãos do louvor que fizeram esse momento tão especial para nós. E queria agradecer ao Hugo pela pregação maravilhosa de hoje. Obrigada de verdade, irmãos. O aviso que eu tenho para dar, pessoal, é que no próximo domingo, dia 17, o culto será transmitido aqui pelo YouTube de novo, tá bem? Tenham todos uma ótima semana, muito abençoada, muito cheia de Deus. Um beijo a todos. Remember what a fool I was. I thought I was righteous with my indignation, so quick to criticize, so quick to judge. Now that I've grown in wisdom to His word, and I see how my foolish pride caused so much hurt. But I want you to know, how much my Jesus keeps me satisfied. Gotta be humble for the Lord to change me, for Him to melt away my frozen heart. Some people claim the problem is the doctrine, but the issue really is too